Neste primeiro bloco, vamos falar sobre ações brasileiras. E para conversar com a gente, eu estou aqui com Larissa Quaresma. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Ações brasileiras bastante baratas, né, Lari? Até quando vão permanecer baratas assim? É quase impossível eu te dar uma data, mas eu consigo te falar 3 gatilhos que, quando eles acontecerem, eu consigo enxergar com muita facilidade a nossa bolsa num patamar bem maior do que esses em torno de 25 mil pontos que a gente está vendo hoje. Então eu vou aqui por ordem cronológica, né? O que eu acho que pode acontecer primeiro. Em primeiro lugar, um corte de juros lá nos Estados Unidos. Ao longo desse mês de julho, a gente viu vários indicadores econômicos americanos apontando na mesma direção. A economia está desacelerando, o mercado de trabalho está criando menos vagas e a inflação está arrefecendo. Tudo isso, né, forma um cenário muito sadio para que o Banco Central americano comece a se preocupar mais com a atividade econômica do que com a inflação e aí cria as condições necessárias para ter o corte de juros em setembro, né? Isso que está precificado na curva de juros. Hoje o mercado já atribui nos juros futuros americanos uma probabilidade de 100% do corte de juros começar em setembro. Eu acho que esse é o cenário base, né? Então acho que esse eu vejo como um gatilho mais próximo. Um segundo gatilho, eu acho, é uma normalização ainda maior da questão fiscal aqui no Brasil. A gente virou o mês de junho para julho, se vocês voltarem aí no Onde Investir do mês passado, a gente falou bastante dessa questão fiscal, que estava muito nervosa naquele momento, gerando um estresse muito grande no mercado, até com um pouco de sensação de descontrole fiscal, né? De que o governo realmente não tinha compromisso nenhum com o arcabouço fiscal que foi aprovado em 2023. Mas ao longo desse mês de julho, a gente viu o governo promover uma retenção de gastos no valor de 15 bilhões em 2024. Que é algo que a gente achava assim que ia acontecer, a gente achava que ia vir até menos corte do que esses 15 bilhões, a gente achava que viriam 10 bilhões, e então foi um pouco melhor do que o esperado, mas ainda assim insuficiente para cumprir a meta de déficit fiscal zero nesse mês de 24. Exatamente por isso, a gente acha que pode vir um outro contingenciamento de despesas ainda nesse ano. Além do que, o governo vai aprovar o orçamento 2025 neste ano, é obrigatório que ele faça isso, né? Então, essas duas coisas, elas podem aumentar um pouco a sensação de que o governo tem um mínimo de compromisso com a regra fiscal estabelecida constitucionalmente no ano passado. Então, esse é um segundo gatilho, todos esses movimentos envolvendo o fiscal. E um terceiro gatilho, esse talvez um pouco mais para frente, é a questão da sucessão no Banco Central brasileiro. De novo, a gente já teve mais nervosismo envolvendo esse tema, hoje a gente tem um pouquinho menos, mas a gente só vai ter uma segurança maior da independência, da tecnicidade do próximo presidente do Banco Central quando ele de fato estiver no comando e adotando políticas monetárias responsáveis, técnicas e independentes, né? Então isso aí eu vejo um horizonte um pouco maior, talvez de 12 meses para frente, né? Agora, é aquela grande questão. Hoje, a incerteza está alta. Eu brinco que para o investidor é preferível você ter certeza de que as coisas vão mal, porque aí você pelo menos se posiciona vendido, ou certeza a gente nunca tem, né? Mas um grau de convicção muito grande de que as coisas vão mal, do que você ter um nível de incerteza muito grande, né? Onde tem vários cenários, todos muito prováveis, todos igualmente prováveis, né? Então, a gente está naquele ponto crítico, né? Tanto no Brasil quanto lá fora, que, olha, vai começar ou não a flexibilização monetária, né? Vai ter um mínimo de compromisso fiscal na política econômica ou não? E é quando essa incerteza está muito elevada, que qualquer um dos dois lados é, de certa forma, igualmente provável, que os ativos eles tendem a ficar muito baratos, né? Agora, quando esses fatores de dúvida forem sendo resolvidos, não dá tempo de você se posicionar. Então, por isso, é legal se posicionar antes. Falando em incertezas, adiciona-se às incertezas as eleições norte-americanas que deram o que falar em julho. Esse fator tende a movimentar, a impactar as ações brasileiras, a nossa bolsa? Eu diria que para a bolsa brasileira, a questão do corte de juros ela é muito mais relevante do que a eleição americana em si.
Porque não estou dizendo que quem vai ser o presidente lá nos Estados Unidos não tem impacto sobre a economia brasileira. Claro que tem. Mas o ponto é que neste primeiro momento eu tendo a enxergar um impacto maior na Bolsa americana do que na brasileira, seja ele bom ou ruim. Eu acho que para a gente o corte de juros ele é muito mais relevante para a gente voltar a atrair fluxo. Mas eu vi que a carteira das 10 ideias foi muito bem em julho. O que ajudou o desempenho da carteira? Bom, de fato, a gente abriu uma vantagem de 3 pontos sobre o Ibovespa no mês de julho. Eu acho que teve tantos fatores macroeconômicos quanto microeconômicos, né? Os macro a gente já falou, né? Teve uma diminuição aí do estresse, tanto no doméstico quanto no internacional. Mas no micro, a gente teve 2 empresas da carteira que divulgaram resultado em julho, uma das poucas empresas no geral no Brasil que já divulgaram em julho. E eu gostaria de destacar o Grupo SBF, que soltou um resultado impressionante, geração de caixa muito acima da expectativa, margens muito acima da expectativa e ainda na teleconferência de resultados pintou um cenário muito positivo para o restante do ano. O Grupo SBF foi selecionada para a carteira de julho, subiu cerca de 20% ao longo do mês e foi aí uma grande doadora de performance para a carteira das ideias. Tivemos uma boa primeira quinzena em julho. Metade do mês para frente, mais ou menos. O que a gente pode esperar para agosto? Agosto já começa logo no primeiro dia com a repercussão do nosso Comitê de Política Monetária e também da decisão de juros do Banco Central americano. Mas a grande questão é essa sinalização do corte de juros, principalmente lá fora, nos Estados Unidos. Então eu acho que do ponto de vista macro, esse é o grande evento ou a repercussão do evento do mês, né? Além dos tradicionais indicadores de inflação e de emprego e atividade, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Agora, o micro, ele pode voltar a ganhar uma certa relevância. No mês passado, a gente comentou que teriam poucas empresas divulgando resultado em julho, e esse não é o caso em agosto. As empresas brasileiras, elas têm regulatoriamente até o dia 15 de agosto para divulgarem seus balanços do segundo trimestre. Então, essas primeiras 2 semanas do mês aí pegam fogo, as atenções, tomara que se voltem para o microeconômico, porque a gente está com uma seleção de ações aí bem especial, pensando justamente em quem está em um bom momento operacional. E nessa seleção de ações super especiais, o que você pode falar para esse mês de agosto? Quais foram os fatores também, Lari, que te fizeram escolher essas 10 principais ações? Essa é uma pergunta muito interessante porque a gente já começou com algumas surpresas nas primeiras divulgações de balanço do segundo TRI, e um fator que eu acho que tende a estar presente em vários setores é a questão do dólar. O dólar ele ficou muito alto durante boa parte do segundo TRI, que é um tema que a gente já antecipou aqui no mês passado, e eu acho que a gente deve enxergar isso aparecendo no balanço das empresas. Para as exportadoras, como é o caso de Prio, né, uma petroleira privada que a gente tem na carteira, isso deve ser muito benéfico. A gente tem uma boa expectativa para o resultado de Prio, principalmente pelo dólar mais alto e por uma produção aí que na média ficou um pouquinho maior do que a do primeiro TRI. Agora, por outro lado, né, empresas que têm muito custo dolarizado tendem a sofrer um pouquinho. Então, eu acho que esse do dólar é um grande tema. Acho que um outro grande tema é do setor financeiro. Ao longo do primeiro trimestre, ou melhor, nos balanços do primeiro trimestre, o crescimento da carteira de crédito por parte dos bancos foi um fator de decepção. A gente esperava que os bancos fossem começar o ano já crescendo de uma forma mais agressiva, concedendo mais crédito, e isso não aconteceu. A gente espera que isso se reverta agora no segundo trimestre, né? Então, Itaú segue como uma das maiores posições do Empíricos das Ideias, não só pelo fato da companhia voltar a crescer carteira de crédito em um pace mais acelerado, né, o que contribui para o crescimento de lucro, mas também pelo fato de a redução da inadimplência, na nossa opinião, ela deve ser mais forte no Itaú, mais uma vez, né, por mais um trimestre. E isso, mesmo com spreads menores, por conta de uma Selic menor, né, na visão anual, deve contribuir para um spread líquido de inadimplência melhor, né, comandando aí uma manutenção de rentabilidade em um patamar muito elevado. Então eu colocaria esses 2 destaques na temporada de resultados. Você conferiu os 2 principais destaques da carteira das 10 ideias da Empíricos Research. Para conferir a carteira completa, é só clicar no link da descrição. É de graça.